gente? E eu queria, nesse momento, meditar um pouco com os irmãos dentro desta palavra, dentro do que está sendo falado. Eu costumo dizer que, provavelmente, nesses anos que Deus já me deu a oportunidade de pregar, eu nunca quis passar uma palavra que não tivesse falado comigo. Eu não me sinto bem, porque a própria palavra diz que ela penetra nas divisões da alma, do espírito, e ela sempre vai falar com quem recebe, antes de compartilhar ela. E quando o pastor Claudio Miro me deu essa incumbência, me fez esse convite, e me apresentou o tema, eu comecei a lembrar de algumas coisas que Deus já vem falando comigo. Alguns anos para cá, Ele já vem falando isso, e se confirmou. Se você prestar atenção um pouquinho, no domingo, a nossa irmã disse aqui, a forma como Deus usou o pastor Félix, eu não sei o nome de todos, estou chegando agora. É raro, falo com muito peso no coração, mas é raro ouvir a explanação da palavra com verdade, como foi dita para nós no domingo. E isso demonstra uma outra verdade, o cuidado de Deus conosco. Foi falado aqui hoje, já foi enfatizado aqui hoje, essa relação de pai e filho. Quem é pai e quem é mãe vai entender o que eu estou dizendo. Quem ama, cuida. Quem ama, corrige. Qual pai deixa o filho fazer o que ele quer? Aquele que não ama. E ouvir Deus falar conosco, como Ele falou no domingo, e como Ele usou a quem escolheu esse tema deste culto, é a prova de que Ele nos ama. E se Ele nos ama, a expectativa que eu imagino que Ele tem quanto a nós é que nós também o amemos como Ele nos ama. E como é que nós amamos Ele? E aí é o tema que foi escolhido. Quem tem os meus mandamentos e me obedece é o que me ama. E eu quero, com muita simplicidade, compartilhar e parafrasear esse texto, pedir que você abra a sua Bíblia em Isaías capítulo 1, para a gente fazer uso de um texto para complementar e a gente poder compartilhar e meditar nessa tarde em algo que vai complementar este texto que nós acabamos de ler. Capítulo 1, apenas o verso 19. O profeta, com uma grande tarefa, ele diz a seguinte exclamação: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Repare que nós já falamos e temos ouvido sobre o cuidado de Deus. O tema fala sobre a obediência, a demonstração de quem ama a Deus é quem obedece. E obedecer é um ato que está condicionado a algumas atividades e ações que antecedem isso. E é por isso que essa palavra veio ao meu coração. O profeta Isaías, que teve o seu chamado iniciado muito cedo, a história vai nos dizer que ele provavelmente começou o seu ministério com 20 anos, tarefa difícil. Ele vivenciou períodos que nos fazem, inclusive, alguns historiadores dizer que é impossível que tenha sido apenas um único homem que tenha escrito o livro todinho. Tamanha complexidade da mensagem que esse profeta carregou. Ele vivenciou fases difíceis até mesmo de se entender anos depois. Só que neste capítulo, de forma específica, a gente vai ver Deus usando o profeta para chamar a atenção do povo em 4 principais pontos. Do versículo 1 até o versículo 4, Deus vai fazer Isaías apresentar os pecados da nação. Do versículo 5 até o versículo 9, Deus vai mostrar os juízos que viriam sobre a nação devido aos pecados deles. Do verso 10 até o verso 15, Deus mostra, através do profeta, que ele estava rejeitando uma adoração de filhos desobedientes. Do verso 16 até o verso 16 e 17, Deus começa
a usar Isaías para chamar o povo ao arrependimento. O verso 18, 20, do 21 ao 31, Deus começa a apresentar as promessas e a graça que viriam sobre o povo se eles fizessem o que nós acabamos de ler. E é engraçado que, compartilhando e entendendo essa mensagem, repare que estamos diante de um Deus que ele demonstra para a nação as suas falhas, ele aponta os seus erros, mostra quais eram as consequências, mas ele, como um pai, faz um convite. Se quiserdes me ouvir, comereis o melhor dessa terra. Eu disse aqui que obedecer é um ato, que antes dele acontecer, ele tem algumas ações que antecedem ele. E uma das ações é algo que tem sido escasso no nosso meio. É a prática de exercer a audição. Tiago vai dizer, no seu livro, capítulo 1, que nós, servos, devemos praticar algo e ter isso como prática. Assim, capítulo 1, verso 19. Assim, meus queridos irmãos, tende estes princípios em mente. Toda pessoa deve estar pronta para ouvir, tardia em falar, e mais ainda em se irar. A nossa geração, e aí eu me incluo, é uma geração que, por vezes, tem perdido essa prática de ouvir a Deus. Mário Quintana diz que os verdadeiros analfabetos não são aqueles que não sabem ler, mas são aqueles que, mesmo sabendo, não o fazem. E se eu puder parafrasear esse poeta, eu vou dizer que surdos não são aqueles que nascem com a deficiência, mas aqueles que, mesmo podendo, não colocam ela em prática. É engraçado que, quando a gente fala de relação de pai e filho, e aí, na minha infância, existia algo que era muito peculiar. O pai falava uma vez só. E estava dito. Quem é da época que, quando tinha adultos na sala e tivesse todo mundo conversando, a criança não podia passar? Eu sou dessa época. Meu pai já havia me ensinado isso. E eu tinha ouvido. Ele não precisava dizer duas vezes. Se porventura eu me atrevesse a fazer isso, apenas um olhar dele, opa, eu já me lembrava daquilo que ele tinha me dito. Só que hoje, a percepção que nós temos é que nós, como raça, regredimos na capacidade de ouvir a Deus. Deus fala através de profetas, Deus fala através de irmãos, pastores, e nós, como filhos mimados, ou como quem acha que pode negociar com o pai, perdemos essa capacidade de ouvir. E sem audição é impossível dar o próximo passo para obedecer aquilo que ele nos pede. Sem exercer a prática de ouvir, é quase que impraticável obedecer a ele. E aí, quando a gente começa a navegar na Bíblia, a gente encontra um homem que perdeu essa prática. E diga-se de passagem, não era para perder. Eli, o sumo sacerdote, que durante 40 anos ele julgou a nação, ele foi juiz da nação de Israel. Ele ministrava diante do tabernáculo. Era ele que tinha a incumbência de ser a representação de Deus para o povo. Ele perdeu a prática de ouvir. Ele se afastou dos desígnios de Deus e ele se perdeu nos seus próprios desejos. A prova disso é que em 1 Samuel, capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 10, existe uma passagem muito conhecida que vai nos mostrar a dificuldade que ele tinha de reconhecer quem é que estava falando. O verso 1, eu vou ler, diz assim: o menino Samuel ministrava perante o Senhor sob a direção de Eli. Naqueles dias, raramente o Senhor falava, e as visões não eram frequentes. Certa noite,
Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos que já não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado. Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Preste atenção no relacionamento que Samuel já construía com o pai. Ele queria estar perto da presença, ele queria estar perto de onde a chama de Deus estava. E naquela noite, a Bíblia diz que Samuel ouviu uma voz. Samuel ainda não conhecia, ele não tinha essa intimidade como Eli teve. Só que Eli já estava perdido em seus pensamentos. E quando Samuel o aborda, ele não entende que quem estava chamando Samuel era Deus. Necessitou, foi preciso, que durante 2 vezes, na terceira vez que Samuel foi falar com Eli, opa, Samuel, se te chamar de novo, responda, eis-me aqui. E aí, nós estamos diante de um tema que diz que aquele que me conhece, quem tem os meus mandamentos e me obedece é aquele que me ama. Diante do que foi falado aqui, já foi ministrado aqui nessa tarde, e volto a dizer, se você fizer uma linha do tempo da sua vida, a gente cantou aqui hoje, Cristo, plano perfeito, a salvação que Ele nos entregou. Quantas vezes Deus tem falado e nós estamos como Eli, perdido em nossos pensamentos, e não conseguimos reconhecer que é Deus que está falando. Quantas vezes, perdidos naquilo que nós achamos que é bom para nós, nós não prestamos atenção no que Deus está nos dizendo. Quantas vezes a gente vem para a igreja achando que o ato de vir é uma barganha com aquele que já nos deu algo que nós não merecemos. Quantas vezes nós colocamos Deus na parede e nos esquecemos daquilo que Ele já faz por nós. Vamos fazer um exercício? Quantos tiveram uma noite de sono e puderam acordar hoje? Eu. Quantos puderam tomar um café da manhã hoje? Quantos puderam almoçar hoje? Seja grato, esse Deus tem te dado tudo, Ele tem sido o seu guarda fiel, Ele tem visto as suas necessidades, só que às vezes a gente não consegue ouvir Ele. Era isso que Eli estava vivendo. Ele esqueceu do que é ordinário. Ele esqueceu que o Deus que cuida de nós, quando nós estamos em casa e nós não vemos, quando nós vamos nos deitar, Deus guarda tudo, prepara uma noite maravilhosa, livra o seu corpo de um derrame, livra o seu corpo de um infarto. O Deus que prepara uma manhã maravilhosa para você acordar, o seu filho te dá bom dia. Esse Deus, Ele está falando com você. O convite de Deus para nós é esse. Você me obedece? Então me escute. Ouça o que eu tenho falado. Ele perdeu isso. Ele não conseguia identificar mais a voz de Deus. E essa perda da sensibilidade traz um outro problema. Ele perde a direção. Eli estava tão confuso que já não conseguia trazer para dentro da sua casa a direção correta. Ele não conseguia agir em conformidade ao chamado de Deus para a vida dele. Os filhos que ele tinha não absorveram em nada da vida dele. E aqui há um problema muito grande, e é um risco muito grande. Quando nós nos isolamos nos nossos desejos e paramos de ouvir a Deus, as consequências não é só contra nós, não vem só em nós. As consequências de quem não ouve a Deus provavelmente alcançará quem está do seu lado. Quem nunca tomou uma decisão errada? Quem nunca fez uma escolha sem perguntar a vontade de Deus? Quem nunca agiu no ímpeto achando que estava certo e quebrou a cara?
Nós somos como filhos mimados. Fazemos o que o pastor acabou de falar e nos alertar. Confundimos, cuidado, esse relaxamento que nos traz a saber que tem um Deus que nos ama, com libertinagem. Começamos a agir com os nossos próprios desejos e caminhos. E aí, irmãos, não é o Davi que está falando, não é o pastor Claudio Miro, é a Bíblia, que é o nosso manual de fé e prática. Olha o que a Bíblia diz. 1 Samuel 2, versos 30 a 36. Portanto, o Senhor, o Deus de Israel, declara: prometi à sua família e à linhagem de seu pai que ministrariam diante de mim para sempre. Mas agora o Senhor declara: longe de mim tal coisa. Honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. É chegada a hora em que eliminarei a sua força e a força da família de seu pai, e não haverá mais nenhum idoso na sua família. E você verá aflição na minha habitação. Embora Israel prospere, na sua família ninguém alcançará idade avançada. E todo descendente seu que eu não eliminar de meu altar será poupado apenas para lhe consumir os olhos com lágrimas e para lhe entristecer o coração. E todos os seus descendentes morrerão no vigor da vida. Deixa eu parar aqui nesse versículo, que isso é muito forte. Sabe o que Deus está dizendo para Eli? O verso 33, o final dele. Primeiro Deus diz que por causa da ação de Eli ia exterminar. Ele ia eliminar. Esse é o problema quando o homem confunde relaxamento com relaxo. Quando ele para de exercer a prática de ouvir a Deus. Quando ele se esquece que há um Deus que o ama, o protege, mas que é santo, que espera de nós santidade, retidão. Ah, meu Deus do céu, que espera de nós uma entrega com intensidade. Esse é o perigo daqueles que se esquecem que Deus ainda é Deus. Esse é o perigo quando nós fazemos exatamente ao contrário do que foi pregado pelo pastor Félix aqui no domingo. Deus diz para Eli: Eli, ninguém vai chegar, vai passar da juventude. É o que diz o verso 33. E todos os seus descendentes morrerão no vigor da vida. Irmãos, voltando no que eu disse aqui no início, somos privilegiados de estarmos aqui hoje, tendo essa oportunidade de saber que há um Deus que espera de nós essa obediência, essa prática em o ouvir e colocar em prática. É essa a expectativa de Deus quanto a nós. E ele continua. E o que acontecer aos seus 2 filhos, Hofni e Finéias, será um sinal para você. Os 2 morrerão no mesmo dia. Lembra que eu disse que quem não ouve a Deus, as suas ações provavelmente irão desencadear nos que estão por perto? Ele não ouviu a Deus. Ele não obedeceu a Deus. E, como consequência, ele não passou para a sua descendência as práticas de ouvir e amar a Deus. Em uma outra oportunidade, veja a história desses 2 camaradas. Leia o que eles tiveram a coragem de fazer dentro do templo de Deus. Por que isso, Davi? Porque faltou a prática de audição de um sacerdote replicar para eles como era obedecer a Deus. E aqui eu quero chamar a sua atenção para te dizer que Deus fala todos os dias. Só houve uma época na história da humanidade que Deus não falou. E aí, algumas Bíblias, inclusive, tentam transcrever isso, né?
as Bíblias mais antigas, entre o Antigo e o Novo Testamento, tem algumas páginas em brancos, né? As pessoas que imprimiram as Bíblias, eles queriam chamar a atenção que houve um período em que Deus parou de falar. Deus não se manifestava mais. Deus ficou mais ou menos 400 anos sem se manifestar para o povo, sem falar de forma nenhuma. Foi a única vez. Desde então, Deus continua falando. Deus nunca mais parou de falar. Ele fala com você quando você acorda, Ele fala com você quando você está diante do seu vizinho, Ele fala com você quando você está começando a almoçar, Ele fala. Sabe qual é o problema? Nós não escutamos. Por que a gente não escuta? Porque não é o que eu quero ouvir. Não é o que eu estou buscando. Mas eu não disse aqui que nós, como pais, nós não desejamos o mal para os nossos filhos. Por quê? Passa pela nossa cabeça que Deus não está no controle de tudo. Por que passa pela nossa cabeça que Deus parece que nos abandonou? Não, Ele não nos abandonou. No tempo certo Ele faz, no tempo certo Ele age, no tempo certo Ele traz as coisas para o lugar, mas é do tempo dEle. Não é no nosso tempo. Não é no meu tempo. Não é quando eu acho que tem que ser, mas nos falta pôr em prática a capacidade de ouvir. E aí, eu gostaria de compartilhar uma experiência que eu tive quando eu e minha família, nós passamos um período fora do Espírito Santo. Somos naturais daqui, nascidos, criados aqui. Mas aprove a Deus nos levar para Santa Catarina. Ficamos de 2019 até 2022 lá. E é engraçado que fomos muito bem e Deus nos cuidou muito bem de nós. E aí eu trabalho na área de projetos, o projeto que eu estava tinha acabado, e eu tinha me esquecido de algo que Deus já tinha dito para nós. Em 2019, quando nós fomos, Deus tinha usado uma irmã para falar que nós iríamos para fora por um determinado período, mas não seria algo longínquo, seria por um determinado tempo. Só que, irmãos, foi tão bom lá, tão bom, que até do frio nós gostamos. E lá faz frio. Nós pegamos menos 7 graus lá. Ô, coisa boa. Lá faz frio. Amanda, ela fica sempre falando, nós pegamos negativo e não gripamos. Chegamos aqui e gripamos todo dia. Ficamos numa cidade pequena, fomos muito bem acolhidos. Deus preparou uma família, uma igreja maravilhosa. Mas acabou o projeto. Eu já sabia que ia acabar. Deus já havia dito e eu já sabia que ia acabar. E aí Deus me permitiu ficar perdido nos meus pensamentos. Tolo, imortal, né? Acabou o projeto, eu recebi o convite dessa mesma empresa para ir para um outro lugar, ainda em Santa Catarina. Nós ficamos numa cidade chamada Canoinhas, e eu tinha recebido a oportunidade para ir para Blumenau. Canoinhas tem 50 mil pessoas, Blumenau tem 300. Blumenau é conhecida como a cidade mais alemã por causa da festa da cerveja que tem lá uma vez por ano. E eu fiquei empolgado com aquilo. Mas pensa num trem que deu errado. Nada dava certo, irmãos, nada dava certo. Procuramos a casa, fomos lá, olhamos para alugar, assinei o contrato com a corretora, levei minha esposa para ver, ela, não é aqui. Eu falei, mas eu já assinei o contrato. Eu só tenho esse lugar para ir, eu não tenho outra empresa, não tenho outro emprego, é aqui. Nada deu certo, o coração fechou. A empresa abriu um precedente e me deixou ficar indo apenas 2 vezes, que dava 400 quilômetros de Canoinhas até Blumenau. Mas deu tudo errado, irmãos. Deu tudo errado. Uma empresa multinacional, a sede dela nos Estados Unidos, estava tudo parecendo muito bom. Mas não era o que Deus queria. Não estava dentro do desígnio dele. Não estava dentro daquilo que Deus tinha desenhado para nós. E no final do ano de 2021, como que um ato instantâneo, mas não foi, era Deus chamando a nossa atenção, o coração fechou. Falei, Jesus, então beleza, eu quero voltar para o Espírito Santo. Não tem emprego, eu quero voltar para o Espírito Santo. E liga daqui, liga dali, nada dá certo. Aí minha esposa falou, vamos fazer o seguinte, vamos para o meio do caminho então. Nem 400, nem 0. Vamos procurar uma cidade que fique entre os 2 lugares, que a gente possa vir para cá, possa ir para lá, beleza, vamos. Aí fomos, achamos um outro lugar. Irmãos, é só Deus que faz isso. Não tem outro ser que toma conta da gente igual Deus.
Você precisa acreditar que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ele. E eu me lembro bem que nós estávamos voltando da cidade, já tínhamos até falado, beleza, vamos ficar por aqui, show de bola, Santa Catarina, abro um parênteses, amo o meu estado, mas lá é muito bom. Nós estamos anos-luz atrás deles em relação à infraestrutura, fecha parênteses. E aí, voltando para casa, era aniversário da filha do nosso amigo, pastor de lá, Amanda estava lá, a gente estava indo buscar ela, tudo decidido, nós íamos avisar o pastor, nós vamos ficar por aqui, no meio do caminho e tal. Irmãos, eu recebo uma mensagem, deu certo, o patrão vai te ligar. Eu falei, rapaz, mas você tinha falado comigo que não tinha dado nada certo no dia 30 de janeiro. Falou, relaxa o coração que amanhã ele te liga. Resumindo, no dia 7 de fevereiro eu recebi ligação de uma empresa do Espírito Santo, no dia 10 de fevereiro a gente estava vindo embora. Por que isso, Davi? A gente precisa parar de querer agir com as nossas próprias vontades e deixar que Deus comece a colocar as coisas no seu devido lugar, comece a guiar os nossos caminhos, comece a abrir a nossa audição para entender que mesmo quando tudo parece embolado, é aí que vem relaxar o nosso coração naquele que nos ama, naquele que nos chamou. Mas para isso, nos é necessário colocar em prática a prática de ouvir a Deus. A negligência e a incapacidade de ouvir a Deus levou uma família à ruína. Vamos abrir os nossos ouvidos, irmãos. Se tem alguma coisa que está fora do lugar, se isole um pouco, silencie a casa, tente ouvir a Deus no seu íntimo. Ele tem falado, Ele tem chamado a sua atenção, só que às vezes, por causa dos nossos desejos e anseios, nós estamos com os comichões no ouvido, não conseguindo entender de fato o que Ele quer. O convite dele para nós hoje é, ei, eu estou falando, eu estou chamando a sua atenção, eu estou te apresentando o caminho. Escute a voz daquele que te ama. Há esperança, é só você ouvir Deus falar com você, que Ele está falando hoje. E aí, o que eu ganho com isso, Davi? Primeiro que você não tem que ter essa expectativa, mas Ele é tão bom, como diz o mineiro, que o verso que nós lemos diz o seguinte, se nós ouvimos a Ele, o que acontece se a gente ouvir a Deus? Comereis o melhor dessa terra, aleluia! E esse mesmo contexto de perda, de ruína, de desastre, nasce um homem que ouve a Deus. Nasce um homem que tem um ouvido afinado ao som do céu. Samuel ouviu e praticou e obedeceu a Deus. E com ele o povo de Israel viveu uma reforma nacional, trouxe o povo a renovar a aliança com Deus, ele preparou o caminho para a transição do período de juízes para a monarquia. Samuel foi o homem usado por Deus para ungir o primeiro rei que Israel teve. Com Samuel, os filisteus perderam uma guerra de forma terrível. Olha o que diz 1 Samuel 7. Enquanto Samuel oferecia sacrifício a Deus, pois o povo estava com medo, Deus trovejou contra o exército, que o exército ficou desatordoado, eles correram, e quando eles correram perdidos, Deus desce e extermina o exército todo, e aí nasce a expressão, até aqui nos ajudou o Senhor. Quando você ouve a Deus, Deus começa a agir nos bastidores, começa a colocar as coisas no lugar, começa a mostrar para você que Ele é Deus na sua vida, mas você precisa ouvir Ele, você precisa colocar em prática a sua audição. E o que é o comer o melhor dessa terra? Eu queria que você ficasse de pé nessa hora. Se tudo que Deus tem falado aqui nessa tarde não tem chamado a sua atenção, escute isso. Não é Davi, não é frase de pregador, não é clichê, não é frase de coach, não é isso.
É Bíblia. Deuteronômio 28. Se ouvirdes a voz do Eterno teu Deus, estenda sua mão. Virão sobre ti e te acompanharão todas estas bênçãos. Recebe. Bendito serás tu na cidade, bendito tu serás no campo, bendito os filhos do teu ventre, como igualmente a colheita das tuas terras, os bezerros e os cordeiros dos teus rebanhos, bendito teu cesto e a tua amassadeira, bendito serás ao entrares e bendito será ao saíres. Se você ouvir a voz de Deus, Ele vai derramar bênçãos na sua família, na sua finança, na sua vida social, no seu emprego, porque Ele é Deus. É difícil? Não. É a gente que dificulta tudo, irmãos. A gente que busca o caminho mais complicado. É a gente que quer tomar partido de ações que não são nossas. Somos nós que queremos agir como se soubéssemos tudo, como crianças mesmo. Quem aqui nunca viu o filho achar que sabe tudo e tentar sair fazendo as coisas do seu melhor maneira e quebrar a cara? Quem nunca? Mas hoje é a tarde que Deus escolheu para te dizer: ei, eu estou te chamando, eu estou falando com você. Você quer acertar as coisas na sua casa? Me escuta, dobra o joelho, me busca, eu estou aqui para te falar. Você quer porta de emprego aberta? Acalma o coração, vai passar, é tempestade, o tempo vem, parece que fica meio complicado, mas eu ainda continuo sendo Deus, é Deus. Olha como nós às vezes não percebemos como Deus é profundo. Os versos que lemos: bendito serás tu na cidade e bendito serás no campo. Todos vão saber que há um Deus na sua vida, vida social. Benditos os filhos do teu ventre, como igualmente as colheitas da tua terra, os bezerros e os cordeiros dos teus rebanhos. Família. Bendita a tua família, Deus vai restaurar, Deus vai resgatar, Deus vai colocar as coisas no lugar. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira, fala de finanças, fala de providência. Deus é Deus suficiente para suprir as suas necessidades. Bendito serás ao entrares e bendito ao saíres. As pessoas vão querer você por perto. Por quê? Porque eu ouço a Deus. Se eu ouço a Deus, eu transpareço paz. Eu sou o verdadeiro cristão. Eu coloco em prática o que Ele quer. Só que para isso nós precisamos ouvir a Ele. E eu queria te convidar, se o pastor me permitir, para você vir aqui na frente. Se a palavra que nós acabamos de ouvir falou ao seu coração, se estamos precisando ouvir a Deus de forma mais nítida, vem aqui. Se existe algo que Ele pode fazer, é limpar o nosso ouvido para ouvir a Ele melhor. Se você quer que Deus coloque as coisas no lugar, venha ouvir Ele nessa tarde. Venha colocar em prática a audição da voz dEle. Você está preparado para ouvir a Deus? É uma pergunta. Vocês estão preparados para ouvir a Deus? Sim ou não? Sim ou não? Deus tem umas formas bem diferentes de falar. Se começar a perder o sono na madrugada, né, não vai tomar remédio por falta de insônia, não. É Deus querendo que você ore. Se não vier acompanhado de nada, se o sono sumir do nada, dobra o joelho. Escute a Ele durante a madrugada. Sabe aquela série que você gosta de ver? Se você perder a vontade do nada de ver, não é a idade chegando não, é Deus te chamando para um momento em particular. Se você não tiver mais vontade de assistir nada na televisão, não se preocupa não. É o próprio Deus pedindo um particular, um momento para Ele poder falar e te ouvir. Porque assim é Deus. Ele fala e Ele tem prazer em nos ouvir.
Sabe, quando a Bíblia fala que buscareis e me acharei quando me buscardes de todo o vosso coração, esse texto é mais ou menos um pai brincando de pique-esconde com o filho. Quem já brincou? É tudo pai e filho. É o que Deus está falando desde o começo da tarde aqui. Quando você vai brincar de se esconder com seu filho, o que você faz? Você sempre deixa, né, um pezinho para ele sentir o prazer de saber que te achou. Este texto, que vocês me encontrarão quando me buscar de todo o vosso coração, é Deus fazendo isso. Brincando de se esconder, mas sempre deixando uma ação dele para saber que ele está aqui. Enquanto você ora, é ele deixando algo para você saber que foi Deus que fez isso. Então nessa tarde, aquilo que nós não podemos, ele pode. Pastor Claudio Amiro, ora pelo povo. Vamos orar? Curva a sua cabeça. E agora é o momento, não diante de nós, mas diante do Pai, que está falando conosco desde quando nós entramos aqui. Diante desse Pai que nos ama e tem a expectativa de receber de nós esse carinho através da obediência. Qual pai não gosta de ver o filho obedecendo? É Deus, com essa expectativa de que nós possamos ouvir a Ele e obedecer, para então mostrarmos ao mundo que o amamos. Ó Deus, Deus que nos dá o direito de chamá-lo de Pai, papaizinho querido, como é bom saber que o Senhor nos ama, como é bom saber que o Senhor está conosco, chamando a nossa atenção para prestar mais atenção nas suas ações em favor de nós. Ó Deus, como é bom saber que mesmo quando tudo parece estar meio perdido, o Senhor está conosco. E como é bom ouvir a Tua voz, como foi falado aos nossos corações nessa tarde. Estamos aqui diante do Senhor para pedir, como filhos, atine os nossos ouvidos à Tua voz, ó Deus. Alinhe os nossos pensamentos ao Teu pensamento, Deus. Alinhe os nossos olhos à Tua visão e o Teu propósito, Pai. E entre com providência em famílias aqui nessa tarde. Vida financeira, Pai, vida conjugal. Quantos casamentos estão na berlinda porque perderam a capacidade de ouvir um ao outro? Restaura na tarde de hoje a capacidade, ó Deus, de poder ouvir o próximo, de poder ouvir a Tua voz, de poder ouvir a Tua vontade, de poder ouvir o Teu desígnio, Deus. Porque nós escolhemos ouvir porque sabemos que aquilo que o Senhor tem para nós é o melhor dessa terra. Por favor, papai querido, abra os nossos ouvidos todas as manhãs, em nome de Jesus. Amém, Deus, amém. Deus abençoe a sua vida. As coisas